No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a nécessaire trapézio dupla com 2 zíperes e muito espaço para organizar diversos itens aqui dentro desses 2 bolsos. Ela também tem um bolso central aqui no meio que é ótimo para acomodar itens menos volumosos e mais frágeis, como por exemplo um espelho que fica acondicionado aqui no meio da nécessaire e protegido pelo volume que tem dos 2 lados, muito mais difícil de danificar o item frágil que a gente guarda aqui no centro. Essa peça não vai viés e não precisa de molde, eu vou passar todas as medidas no plano de corte do vídeo para vocês. E essa nécessaire trapézio dupla foi inspirada numa peça que eu vi em um canal de costura japonesa aqui no YouTube chamado Chieko 043. Eu vou deixar o nome aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram conferir o trabalho dela. O tutorial é todo sem fala, mas aparece muita coisa escrita em japonês, mas dá para acompanhar só de ver o processo e as mãos dela trabalhando, tá? Mas eu alterei o tutorial original porque geralmente as gringas usam aquele zíper de metal que tem um terminal, o zíper do tamanho exato da peça que está costurando, e a gente no Brasil tem o hábito de usar o zíper por metro. Então eu adaptei o tutorial para utilizar o zíper por metro, fazer aquele cantinho de zíper que a gente já conhece aqui do canal, alterei o tamanho também do tutorial original e alterei também a forma de estruturar essa peça para estruturadores, mantas e materiais que a gente encontra mais facilmente no Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhares, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos confeccionar a nécessaire trapézio dupla com 2 zíperes individuais? Então vamos lá! Para fazer a nécessaire trapézio dupla com 2 zíperes, nós vamos precisar do seguinte plano de corte. Eu tenho aqui 4 vezes no tecido principal e também 4 vezes no tecido de forro, nas medidas de 25 por 17 centímetros. Aqui também, mesma coisa, 25 por 17 centímetros. O meu tecido de forro não tem estruturação e nem manta, e o meu tecido principal, eu passei um matelacê no nylon dublado, tá? Eu acho que a peça fica mais maleável, mais fácil de ser costurada com nylon dublado, mas nada impede que você teste aí com a estruturação que você está acostumado a utilizar, manta R1, R2, o que você tiver aí, faça testes e veja se você se adapta a fazer essa peça com a estruturação que você quer. Esse tecido bem lindo aqui é da minha parceira Ateliê As Beltranas, vou deixar código de desconto aí na tela e vou deixar também o link das Beltranas aqui embaixo no texto da descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais, nós vamos precisar de 2 pedaços de zíper número 5, medindo 30 centímetros cada um. Também vamos utilizar 2 cursores para zíper número 5. Esses meus cursores aqui são do meu parceiro JJ Fivelas, o meu zíper também. Vou deixar cupom de desconto aí na tela para vocês e também vou deixar o site da JJ na descrição do vídeo. Vamos usar também um parzinho de botão Ritas, ou você pode utilizar aquele botão de ímã com acabamento em rebite, se você quiser, ou pode simplesmente deixar sem botão. Isso aqui é para o botão central da nossa peça, o bolso central. Vocês vão entender quando a gente chegar nessa parte. Eu vou utilizar para costurar o zíper este pé calcador lateral aqui. Este daqui é da máquina industrial e esse aqui é o equivalente para a máquina doméstica. E você também pode utilizar a tag, a etiqueta da sua marca, que é opcional. Nesse primeiro momento, nós vamos costurar o zíper como se fosse uma nécessaire trapézio comum, tá? Nós vamos marcar os centros aqui de todos os nossos tecidos principais. Na parte onde vai costurar do zíper, encontre o centro e faça um pique. Mesma coisa, vamos marcar aqui nos forros e vamos marcar também os nossos zíperes. Se você fizer pique de centro para marcar o seu zíper, não esquece de passar o isqueiro para dar uma queimadinha e não desfiar esse corte. Nós vamos iniciar com costura de segurança, então eu vou pegar aqui o meu tecido principal, vou posicionar o meu zíper pique com pique direito para baixo, vou passar uma costurinha bem na beiradinha, vou pegar o segundo tecido,
pique com pique novamente aqui nessa outra extremidade, a gente vai estar com o zíper costurado assim. E vou passar aqui costurinha de segurança também, vou repetir aqui com este zíper e os outros dois tecidos. Nesse momento, nós ainda estamos utilizando o pé calcador comum da máquina. Com os dois zíperes costurados de segurança, agora nós vamos começar a costurar o forro. Nesse momento, eu troco o pé calcador lá da máquina, coloco o pé calcador de zíper, vou posicionar o direito do meu zíper, direito do meu forro, aliás, para baixo, tá? Direito do forro com as costas do zíper e vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro. Vou clipar, virar dessa forma o meu estruturador para cima e vou passar uma costura com o pé calcador rente à cremalheira do meu zíper. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do zíper, vou virar assim, dessa forma. Vou pegar segundo tecido de forro e vou posicionar aqui também pique de centro com pique de centro nesse outro zíper aqui. Viro a manta para cima, costuro rente à cremalheira do meu zíper. Vou repetir os mesmos passos aqui e com os outros dois forros. Com o zíper já costurado na nossa peça, agora nós vamos rebater a costura do zíper, mas nós só vamos rebater aqui no forro. Então, vamos jogar todos os tecidos para um lado só, ficar com a rebarba do zíper aqui do lado direito da peça, e aí nós vamos tombar um dos forros por cima dessa rebarba do zíper. Vamos trocar o pé calcador da máquina, vamos costurar de agora em diante com o pé calcador comum, e eu vou passar aqui uma costura com meio pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Eu vou repetir os mesmos passos aqui com o outro forro, tombar ele em cima do zíper e rebater com meio pé de máquina. E vou fazer também a mesma costura aqui nesses outros dois forros dessa peça. Com o forro rebatido, olha só como é que ficou aqui, meu forro, costurinha, e no tecido principal a gente não tem rebatido. E é isso mesmo, tá, gente? Para conseguir fazer o cantinho de zíper bem bonitinho, a gente precisa fazer o rebatido desse jeito. E agora, falando em zíper, vamos colocar o cursor do nosso zíper. Se você tá utilizando uma estampa, você vai agora identificar qual que é a estampa que você quer que fique pra frente, tá? E aí, aqui atrás vai ser a mesma coisa, porque vai ser uma necessaire dupla, vai ter dois zíperes aqui em cima. Então, a parte que você quer da estampa que fique aqui dentro no bolso central, você posiciona uma virada para outra e deixa os externos para fora. Isso é se você estiver utilizando tecidos diferentes. Eu tô utilizando tudo mesmo aqui, então para mim tanto faz. Vou posicionar aqui da forma que eu quero que fique e a gente vai fazer o seguinte. O zíper, por convenção, ele sempre abre para a direita e fecha para a esquerda. Então, esta peça que está aqui, eu vou introduzir o zíper desse lado, e aí eu já vou abrir aqui para eu marcar qual que é para não perder. E quando eu viro a minha necessaire para acessar o outro zíper, eu quero que o meu zíper abra e feche da mesma forma. Então, eu vou colocar o meu zíper desse lado. Vou colocar os meus cursores e a gente já continua esse tutorial. Estou aqui com o meu zíper colocado, meu cursor, cada um abrindo e fechando para um lado, conforme explicado anteriormente. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui no meu zíper e vou abrir essa minha peça como se ela fosse um livro e estes tecidos fossem as páginas. E as páginas que eu vou segurar aqui no centro são os dois tecidos que eu vou formar o meu bolso central. Então, eu vou segurar aqui com a mão esquerda, vou soltar minha mão direita e eu vou ficar com um monte de tecido desse lado e os dois tecidos do centro, que eu vou fazer o bolso central aqui.
Vou clipar isso daqui, esses dois tecidos, só para eu não perder eles de vista, tá? A gente vai fazer algumas marcações aqui. Eu vou pegar minha régua e eu vou marcar 4 centímetros de distância, vou fazer um risco, 4 de distância e um risco. E aqui embaixo eu vou marcar 5 centímetros de distância e vou fazer um risco. E é seguindo essa marcação que eu vou costurar estes dois tecidos juntos. Não esquece de clipar bem alinhadinho, tá? E aí eu vou fazer aqui, retrocesso aqui em cima, o mais próximo que eu conseguir chegar do zíper, venho até aqui, faço o cotovelo da costura, venho até aqui e termino com outro retrocesso aqui em cima. Tá aqui o nosso bolso central costuradinho, olha só, e prontinho aqui. E agora nós vamos começar a fechar o corpo dessa necessaire. Como é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui um tecido principal, vou trazer para o lado direito e todos os outros tecidos vão ficar aqui. Aí eu vou pegar um tecido principal, 2 tecidos de forro e outro tecido principal que está costurado e vou segurar aqui com a minha mão esquerda. Vou utilizar alguns clipes agora. E aí eu vou começar a embolar esses tecidos dessa forma, olha só, eu vou levantar, inclusive o zíper, vou levantar esse monte de tecido aqui e vou colocar clipes para segurar essa galera aqui. Eu vou até usar uns clipes maiores, que eu acho que vai ficar mais fácil, ó. Vou vir aqui com esse clips grandão e vou segurar estes tecidos todos aqui no lugar. Olha só, um bololô, tá, gente? E é isso mesmo. Vou segurar aqui no meio também. E aqui também, ó, levanto o zíper, trago pra cá. Por isso que eu quis utilizar o nylon dublado, tá? Manta R1 eu acho que fica muito dura nesse momento. E aí, ó, embolei todos esses tecidos aqui em cima do meu outro tecido principal. Deixa eu pegar aqui todos os tecidos juntos, pronto. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fingir que isso daqui não existe e vou costurar isso aqui como se fosse uma necessaire comum, olha só. Vou juntar direito com direito o tecido principal, direito com direito do forro, vou costurar a volta toda e deixar uma abertura aqui embaixo. Lembrando que nós vamos fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Então, olha só, dobra aqui a cremalheira do seu zíper. Se você quiser, faça aquela costurinha, aquele retrocessinho de segurança que a gente sempre faz aqui no canal. Se não quiser, coloca um alfinete, mas o importante é o nosso zíper ficar de pé em relação ao tecido principal. Mesma coisa aqui desse outro lado. E na hora de passar a costura na volta toda, não passa a costura por cima da cremalheira. Chega bem perto da cremalheira, retrocesso, corta a linha. Na hora que estiver costurando o forro, a mesma coisa. Vem chegando aqui, chega bem perto da cremalheira, retrocesso e corta a linha. Não passa a costura por cima do zíper, porque aí sim você vai ter aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Eu vou fazer essa costura aqui na volta toda e eu já volto para explicar como é que a gente vai costurar aquele bololô de tecido que ficou aqui dentro. Quer ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui? Então clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. Tecido principal e forro costurados, deixei a abertura aqui no forro. E antes de desvirar essa peça, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Caixinhas de leite, nós vamos riscar aqui de 2 por 2 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui e aí, gente, mede a partir da costura que vocês fizeram, tanto no forro quanto no tecido principal. 2 por 2 centímetros, a gente vai riscar aqui um quadradinho para fazer as caixinhas de leite. E a gente vai fazer isso nos 4 cantinhos da peça.
Agora, antes da gente cortar essas caixinhas de leite, eu recomendo a gente voltar lá na máquina de costura e passar um retrocesso aqui e aqui, antes do risco, em todas as caixinhas de leite. Porque senão, a hora que a gente cortar essa caixinha de leite fora, a gente também vai cortar aqui a linha da costura. E lembrando que aqui tem bastante tecido, então isso aqui vai ser um pouquinho trabalhoso de segurar para fazer a caixinha de leite. A gente pode estragar essa costura, começar a esgarçar aqui essa costura e abrir, porque não tem retrocesso de arremate. Então, retrocesso aqui e aqui, antes de cortar a caixinha de leite, nos 4 cantinhos. E agora nós vamos costurar as caixinhas de leite que a gente acabou de cortar. Aqui, olha só, é só a gente abrir o tecido, alinhar bem certinho, lateral com lateral, aqui nas costurinhas. Podemos ajeitar, abrir as costuras aqui sem medo, porque a gente já reforçou essas costuras aqui. Então, pode alinhar bem certinho as caixinhas de leite. E vamos passar uma costurinha aqui, distância de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite. Agora sim, a gente vai desvirar essa peça aqui, olha só. Igual a gente faz uma nécessaire trapézio comum. Vamos abrir o zíper, pode abrir o zíper todinho. E vamos trazer o direito da peça para fora. Se você utilizou alfinete para segurar o bololô de tecido, nesse momento, toma cuidado para não se furar, tá? Desvirei aqui a minha peça, ó, vou tirar aqueles clipes grandes. E agora a gente tem a seguinte situação. Aqui eu tenho o meu forro aberto ainda, não tem problema. Depois eu finalizo ele, por enquanto a prioridade é a gente terminar o corpo da peça. Vou ajeitar aqui minha nécessaire. E a gente tem a seguinte situação. Temos aqui uma nécessaire trapézio praticamente pronta. Deixa eu colocar o forro aqui pra dentro. Vou fechar o zíper. Então, temos uma nécessaire trapézio aqui praticamente pronta e outra para costurar. Como que a gente vai fazer isso aqui? Exatamente da mesma forma que a gente fez o outro lado, mas com algumas diferenças. Olha só, eu vou separar aqui, vou abrir tecido principal, cada um de um lado, vou deixar os meus 2 forros aqui por enquanto, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outro tecido, ó. Vou trazer o meu zíper aqui pro meio, para eu ter certeza que esse cursor não vai ficar me atrapalhando. E aí, eu vou dobrar a minha peça. Dessa vez vai ser um pouquinho mais volumoso, porque agora ela já está costurada, mas não tem problema, ó. Venho aqui, dobro minha peça desse jeitinho. E venho trazendo aqui pro centro e clipando. A diferença é que agora tá tudo costurado e antes não estava. Se você quiser, ó, vem aqui, coloca clips aqui também. Eu acho que vai atrapalhar esse clips aqui, vou deixar sem. E aí, a gente vai costurar essa peça, ó, tecido principal com tecido principal, forro com forro, tudo igualzinho, tá? Costura na volta toda, a gente não vai costurar aqui os cantinhos do zíper, vamos deixar a abertura aqui no forro. Depois a gente vai riscar caixinhas de leite de 2 por 2 centímetros, costurar as caixinhas de leite e desvirar essa peça novamente. E agora, com essa segunda parte toda costurada, eu vou desvirar novamente. A gente vai abrir o zíper e vamos trazer tudo pro lado de fora. E agora, nós temos aqui a seguinte situação, olha só. Minhas 2 bolsinhas costuradas e os meus 2 forros com a abertura ainda aqui pra gente fechar.
Então, eu vou organizar aqui todos esses tecidos, olha só, vou deixar bem bonitinho. E aí, nós temos 3 opções para fechar essa abertura do forro. A gente pode organizar tudo bem certinho, levar lá na máquina de costura e passar uma costurinha aqui, bem rente à dobrinha do tecido. A gente pode fazer pontinho invisível à mão, ou se você estiver utilizando algodão, 100% algodão, você pode usar a cola de tecido para algodão, tá? Eu vou lá na máquina de costura fazer costurinha aqui bem na beiradinha. E a nossa necessaire trapézio dupla está finalizada aqui, as laterais grudadinhas. O fundo aqui também, ela fica em pé em cima da mesa, bem retinha, não fica tombando. E os cantinhos de zíper, aquele cantinho de zíper que a gente adora fazer aqui no canal. Olha que bonitinho que fica. E aí, aquele parzinho de botão Ritas, que a gente falou lá no começo do vídeo, ele é opcional. Se você quiser, você vem aqui, abre os 2 zíperes, junta aqui, olha só, um tecidinho no outro, desce mais ou menos uns 2 centímetros, centraliza bem na sua peça e coloca aqui, aplica o seu botão Ritas. E aí, a calotinha de acabamento vai ficar aqui pro lado do forro e o encaixe do botão vai ficar aqui dentro. E aí, você consegue abrir e fechar esse bolso central. Acho que fica bem legal para não cair as coisas que a gente coloca aqui dentro, né? Eu vou colocar o meu botãozinho Ritas nessa minha peça aqui. E se você quiser ver outras opções de necessaire trapézio, tem estas aqui no canal, cada uma com a sua característica especial e técnicas muito bacanas para você aplicar nestas e em outras peças que você estiver confeccionando.